Eu sou a Tissala Félix, tenho 43 anos, vivo em Matosinhos, Perafita, sou professora de música e, mais importante, sou a mãe do Matias. O Matias tem 12 anos e tem uma distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara, neuromuscular, progressiva, que afeta os músculos, vai perdendo a capacidade e a sua marcha. E pronto, e vai condicionando a sua vida. O Matias foi diagnosticado com 4, 5 anos. Estávamos nós cá de férias, nós vivíamos em Angola, eu estava a trabalhar lá e ele estudava. E numa consulta de rotina, depois das análises do CPK, pronto, realmente tinham os valores muito altos. E pronto, na altura a pediatra, a doutora Helena Moreira, indicou-nos para irmos para uma consulta no Centro Materno-Infantil de Neuropediatria. Na altura realmente já fiquei a pensar que seria algo pronto, mais grave, digamos. E pronto, na consulta do Centro Materno-Infantil com a doutora Manuela Santos, pronto, foi confirmado o diagnóstico de Matias. E ao qual ela depois nos indicou que havia uma associação, a PN, em que poderíamos pedir ajuda para que nos orientasse, e realmente falou que era muito importante nesta fase do Matias, na fase inicial, ter acompanhamento e fazer a fisioterapia. Esse serviço, como foi do Sistema Nacional de Saúde, o que eu sentia é que era demorado, não é? Até conseguirmos ter acesso à fisioterapia. Foi logo a preocupação também de colocar o Matias na fisioterapia para ajudá-lo a melhorar, não é? O seu estado de saúde, a sua condição física. E foi realmente muito demorado, tivemos que aguardar cerca de 2 meses. E depois as sessões eram bastante curtas de fisioterapia, eram de cerca de meia hora. E pronto, achava realmente que era bastante curto e não estava que surtia algum efeito, digamos. E mesmo a mesma questão com o profissional. Eu acho que ao falar com o profissional, pelo menos estando a acompanhar o Matias nas sessões, sentia que o profissional, o fisioterapeuta, não tinha grande conhecimento do que era a distrofia muscular de Duchenne. Eu acho que é muito importante. Pronto, uma das razões que depois o Matias acabou por ir para a PN foi exatamente por essa, por em conversa com o fisioterapeuta, perceber que ele não sabia que tipo de doença rara era e que tipo de exercícios poderia fazer ao Matias, digamos. Poderiam ser exercícios que até o prejudicassem, digamos, não é? E pronto, foi depois uma opção. Acabamos por sair desse serviço e fomos ao encontro da PN e realmente foi o melhor que poderíamos ter feito, porque além de tudo o Matias tinha que se deslocar da escola e a logística era sempre complicada, não é? Sair da escola, vinha cansado, ter que ir para as sessões a determinada hora, ao final do dia, era difícil conseguir gerir essa logística. E com a fisioterapia da PN, com o serviço de fisioterapia, o Matias faz em casa. Faz em casa 2 vezes por semana e pronto. E começou em 2018 com o serviço de fisioterapia e está até o momento com o fisioterapeuta Gustavo, que hoje em dia é um amigo. Como faz em casa é completamente diferente. Ele vem da escola, sabe que está em casa, pode lanchar e sabe que aquela hora que está com o Gustavo, pronto, é uma hora também de partilha, de convívio, e enquanto o Gustavo vai manipulando e fazendo exercícios, vão trocando ideias, partilhas. Acho que essa logística melhorou bastante mesmo na qualidade, no impacto da qualidade de vida de Matias. E ele foi-se adaptando, não é? A melhor qualidade de Matias acho que é ser, pronto, resiliente. Acho que vai se adaptando às circunstâncias, não é? Em relação à doença de que é portador, não é? A distrofia muscular de Duchenne, e vai se adaptando a cada dia também com a nossa ajuda e com a ajuda de quem nos acompanha, não é?
que isso é muito facilitador. E pronto, para uma criança, ele agora tem 12 anos, já é um pré-adolescente, para uma criança que está a crescer, não é fácil perceber que tem que sair da escola e tem que ir fazer fisioterapia em relação aos colegas que ou vão fazer uma extracurricular ou vão para o futebol, para a música. Ele também faz música, mas pronto, ia questionando, claro, ia fazendo perguntas, porquê ter que fazer fisioterapia e pronto, e com a ajuda também de Gustavo fomos facilitando e desmistificando essa questão de fazer fisioterapia, porque ele percebe que é para o bem dele. As perguntas são muitas, e com o crescimento de Matias é normal que essas perguntas vão surgindo. Eu sempre tentei explicar ao Matias que os músculos dele funcionam de uma forma diferente do que os seus colegas. Tentamos sempre encontrar respostas que tenham sempre um impacto positivo nele, através de experiências, de pessoas inspiradoras, de histórias. E pronto, realmente para ele não é fácil, mas ele tem-se vindo a adaptar e pronto, porque realmente ter que sair da escola, ter que fazer as sessões de fisioterapia, para uma criança compreender, pronto, não é fácil, mas acho que ele tem essa capacidade de se adaptar a esses desafios e acho que, lá está, com a PEN, com o Gustavo, isso facilitou muito. Desbloqueou ali essa questão de ver ali, não apenas é um técnico, mas é um profissional, não é? Mas que é uma pessoa amiga, que já faz parte da rotina dele, a rotina diária dele. Ele sabe que ele faz fisioterapia 2 vezes por semana e sabe que naqueles dias, sabe que eu vou buscar mais cedo à escola, ou a avó vai buscar mais cedo à escola, para fazer as sessões. E pronto, e sabe que é para o bem dele, não é? Que o vão ajudar a manter a marcha, a estar melhor. Tem sido um caminho com muitos desafios. Não é? O impacto de uma doença rara na minha vida e na vida da minha família é grande, sem dúvida. As alterações foram significativas, bastantes. Começou pelo facto de eu ter que deixar de trabalhar em Angola e optar por ter ficado aqui em Portugal, por ter acesso aos cuidados de saúde que Matias iria precisar. Os impactos são grandes. Eu acho que a base é a família, fundamental. Sem eles, sem esse apoio, teria sido muito mais difícil. E as pessoas certas que vamos encontrando, não é? E eu também tentei sempre ter uma postura positiva, não é? Ter bem os pés assentes no chão, perceber, pesquisar, fazer pesquisas, tentar perceber, lá está, encontrar soluções. Eu lembro na altura em que o Matias foi diagnosticado, na consulta, a minha primeira pergunta foi soluções. Que soluções é que eu posso encontrar? O que é que eu posso fazer para ajudar o Matias, não é? E acho que são essas soluções que vamos tentando adaptar ao dia-a-dia de Matias, à rotina dele. Crescendo, começa a perceber e começa a fazer mais perguntas, mas a questão da rotina e o facto de ser o Gustavo ajudou bastante, foi muito facilitador, facilitou muito também estabelecer essa relação de amizade, porque não é uma coisa que o incomoda, que ele sabe que tem que sair mais cedo da escola, mas sabe que é a sessão de fisioterapia, mas que está ali também está um amigo que o vai acompanhar e que o vai ajudar, não é? Ele sabe que tem que fazer esses exercícios que o ajudam a melhorar a sua qualidade de vida, não é? Acho que ajuda muito termos uma postura positiva e realmente conhecermos bem a realidade e estarmos cientes de toda a informação do que é o diagnóstico, de qual é a sua progressão, a sua evolução,
porque assim mais facilmente vamos poder ajudá-lo, não é? Sabemos quais são os desafios que vão aparecer para a frente e podemos antecipar esses desafios de outra forma, não é? E sem dúvida que encontrar profissionais capacitados como a PN, a Associação APN, foi uma mais-valia na nossa vida, sem dúvida. Ao longo que o Matias vai crescendo, não é? Vão surgindo mais desafios. Por exemplo, nós em casa vivemos num apartamento que não tem elevador e que já antecipadamente já estamos pronto a pensar em sair de lá, porque não é? O Matias tem que subir sempre com ajuda, ou com a minha ajuda, com a ajuda do Gustavo. Até combinamos antes, não é? Quando vem buscar da escola, o Gustavo está à espera para ajudá-lo. E claro que os avós, não é? Já têm outra idade, não é? E temos que também facilitar o trabalho deles, mas são muitos desafios e claro que agora vamos encontrando barreiras físicas, sociais, sendo Matias na escola, o facto de ter que introduzir a cadeira de rodas, não é? Ele já necessita da cadeira de rodas como apoio. Ele ainda tem marcha, mas longas distâncias já fica cansado e também temos que ajudá-lo e temos que, pronto, evitar que ele tenha esse esforço em demasia para ficar cansado, mas usa. E é engraçado que ele sempre viu a cadeira de rodas como algo positivo, sempre nas consultas. Nós começamos a ser seguidos no Centro Materno e Infantil do Porto, mas depois acabamos por ir para Coimbra. E a equipa também de lá é fantástica e também a forma como eles, não é, como eles recebem o Matias, não é, nas consultas é muito positiva. Isso acaba por ajudar muito. Acho que é fundamental ter essa consciência de que eu sozinha não consigo fazer nada, mas com a ajuda de todos, ou de uma sociedade, não é? Colaboramos melhor, não é? E pronto, e sabemos que existem barreiras sociais, não é? Físicas, e pronto, e que o Matias vai ter que saber lidar com essas barreiras, não é? E dar-lhe essa capacidade de refletir, não é? De refletir e de ajudá-lo a percorrer esse caminho da forma mais positiva possível e ser uma inspiração, talvez até para muitas pessoas. Bem-vindos aos episódios dos Neuropodcasts da APN com o apoio do INR e da Biogen, um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. O termo doenças neuromusculares aplica-se a um universo muito alargado de diferentes patologias já identificadas e engloba as doenças dos músculos e dos nervos, entre outras. São doenças genéticas, hereditárias e progressivas e todas têm em comum a falta de força muscular, necessitando os doentes, a quem foram diagnosticadas, de vários tipos de apoios. Vamos falar hoje de reabilitação e de medicina física na área das doenças neuromusculares. Para nos falar disso temos connosco a doutora Cristina Garrido, que é pediatra, tem especialidade em neuropediatria, a fisioterapeuta Andreia Rocha e ainda o Joaquim Brites, que é presidente da Associação Portuguesa das Neuromusculares. Agradeço aos três estarem aqui connosco aqui neste episódio. E vamos começar pela fisioterapeuta, para entender o que é a fisioterapia na área das neuromusculares. Há alguma especificidade que as distinga de outro tipo de reabilitação? Estamos a falar de crianças e de bebês, muitas vezes... Porque trabalha em pediatria, não é? Sim, trabalho na reabilitação pediátrica, sim. Temos que olhar para a pediatria como uma população, acima de tudo, não é? E, portanto, quando estamos a olhar para uma população, é uma população com características muito específicas. Naturalmente, quando o fisioterapeuta acaba a sua licenciatura, é muito mais generalista e depois tem que fazer o seu caminho de especialização em determinadas áreas e a área pediátrica é uma delas. Portanto, o fisioterapeuta que acaba por trabalhar em pediatria tem que ter um conhecimento muito mais estruturado desta área de intervenção. As doenças neuromusculares é uma das áreas dentro da pediatria e com a qual nós acabamos muito por trabalhar.
Mas o que é que significa, Joaquim, quando falamos em reabilitação para os pacientes destas doenças, estamos a falar de que é a reabilitação? O que é que isso quer dizer? Na verdade, o termo reabilitação aplica-se aqui também a um outro conceito, ou seja, aquilo que nós procuramos com a reabilitação, a medicina física e a reabilitação, que é assim que se chama a especialidade, é prevenir aquilo que é diagnosticado de um doente, que é uma doença neuromuscular, que é progressiva, e que, portanto, à medida que ela vai progredindo, vai encurtando o tendão, vai criando retrações, vai fazendo algumas moças no crescimento da criança, não é? Quando é diagnosticado cedo, naturalmente que há algumas doenças neuromusculares que são diagnosticadas em adultos, em que a perspectiva é exatamente a mesma, porque se ela é diagnosticada a partir de uma certa idade, a necessidade de prevenção dessas retrações e desses encurtamentos é exatamente a mesma. Portanto, aqui na verdade a medicina física e a reabilitação trabalha como uma prevenção muito mais séria daquilo que pode acontecer a um doente que tenha uma evolução muito rápida ou cuja evolução é lenta, mas o fisioterapeuta tem que ter a capacidade, e daí a tal experiência de que falávamos, de poder avaliar a evolução, de tentar definir objetivos de evitar que essas retrações apareçam e, portanto, ser capaz de contrariar durante o máximo de tempo possível a evolução, de maneira que o doente possa ter a melhor qualidade de vida durante o maior período de tempo. E até mesmo se conseguir contrariar essa evolução, também será importante a reabilitação para a questão das dores, por exemplo? Sim, ou seja, mesmo que se tenha conseguido estagnar um bocadinho, sempre é importante a reabilitação, é isso? Sim, claro que sim. E a reabilitação é um mau termo na idade pediátrica, porque de facto nós estamos a treinar habilitações e aquisições motoras, não estamos a reabilitar coisas que já existiram e foram perdidas. Sim. Portanto, de facto, a medicina física e reabilitação, que no caso pediátrica é a habilitação, é a parte da medicina que se dedica a potenciar as capacidades motoras e cognitivas, neste caso mais motoras que cognitivas, da criança. Portanto, exige muito trabalho, muito exercício, uma dedicação da parte dos fisioterapeutas e um plano fisiátrico bem estruturado por pessoas experientes em cada doença, porque de facto a medicina física e a reabilitação acaba por dar apoio e tem necessidade de dar apoio a muito tipo de patologias. As especificidades das doenças neuromusculares, portanto, como disse, são doenças que se manifestam por fraqueza, mas essa fraqueza vai levar a uma alteração do tónus, da postura, retrações que têm que ser trabalhadas para, posteriormente, de facto, haver um ganho motor que pode existir ou não, dependendo da doença, mas temos que ter muita noção que a postura, evitar as retrações, é crucial desde o início da fase de diagnóstico e um acompanhamento muito constante e rigoroso, nomeadamente com ajudas técnicas e esquemas de fisioterapia continuados. Para entendermos aqui, Andreia, a importância da reabilitação e deste trabalho com um doente de neuromuscular, de uma doença neuromuscular, se um doente não conseguir ter acesso a uma reabilitação, o que é que acontece? Nós podemos, aqui, só para esclarecer um bocadinho, nós podemos ter um diagnóstico ainda numa fase de bebê, e numa fase de bebê ainda se calhar não adquiriu competências motoras, porque no seu desenvolvimento típico ainda não teria que adquirir, por isso que estávamos a falar da fase da habilitação. Ou então já podemos ter situações até das crianças, não é? Em que já conseguiram adquirir certos marcos motores, há crianças que até andaram e vão progressivamente perdendo, por exemplo, a sua marcha, não é? E aí estamos a tentar falar numa fase de reabilitação. E porque um traço geral neste tipo de patologia é esta perda progressiva de força muscular. E este trabalho em equipa, e aqui é importante salientar as equipas interdisciplinares, não é? Que são constituídas por vários profissionais. Mas já lá vamos a isso, porque acho que é uma questão que se tem que trabalhar bastante aqui em Portugal, não é? Até para Sim, é importante, as melhores condições de quem padece. Agora, a questão é, eu queria mesmo saber o que é que acontece. Desde que há um diagnóstico, e atenção, às vezes nem num diagnóstico estamos a falar. Às vezes temos pais que chegam e que percebemos que há alguma alteração do padrão motor, e ainda não sabe porquê,
o diagnóstico às vezes demora algum tempo a acontecer e ainda assim nós já devemos começar a intervir, porque muitas vezes nós intervimos ainda sem ter diagnóstico e podemos fazê-lo se percebemos que há uma alteração do comportamento motor daquele bebê. Aquele bebê não está a sentar porquê, aquela criança não está a se levantar porquê. E se estamos a falar de uma doença progressiva, sabemos que estamos sempre a perder. Daí a importância de ter um plano de fisioterapia estruturado, para tentarmos, de uma forma estruturada, organizada, pensada, tentar diminuir essa perda funcional o mais rapidamente possível, porque sabemos que isso vai acontecer. Daí seria importante, desde o início, haver uns cuidados que sejam estruturados, pensados, organizados e proporcionados àquela criança e àquela família para minorar as perdas que poderão acontecer. Ou seja, é quase que um trabalho de aptidão básica de movimento. Às vezes estamos a falar mesmo disso, estamos a falar de controle da cervical, por exemplo, em situações mais graves, temos bebés que não têm controle cervical, temos bebés que não sentam, não é? E isso são coisas básicas para o dia-a-dia, não é? Para o facto de estarmos aqui sentados, precisamos de ter um bom controle postural, quanto mais não seja de tronco. E há bebés que não têm, ou bebés que até podem perder, bebés e crianças que podem perder, portanto, estamos a falar de coisas elementares para o desenvolvimento típico desta criança e que muitas vezes podemos perder, por isso temos que intervir o mais rapidamente e atempadamente possível. Mas estamos a falar muito de bebés e crianças porque as duas trabalham na área da pediatria. É perfeito. Mas é alargada a todos os doentes a qualquer idade. Joaquim, é muito complexo, tendo em conta o que estamos aqui a ouvir e entendendo a importância desta questão. É muito complexo conseguir ter-se acesso à reabilitação. Todos os doentes em Portugal têm acesso e facilidade em ter esta habilitação ou reabilitação? Em teoria, todos os doentes têm o direito a ter acesso a essa medicina física. Mas, na prática, nem todos os doentes têm acesso. Por diversas razões, por razões de proximidade dos hospitais onde são tratados, por razões logísticas até do próprio recursos humanos dos centros hospitalares. Enfim, há imensas razões pelas quais os doentes não são seguidos. E isso é, na minha ótica, é muito grave na perspectiva de se nós queremos que o Serviço Nacional de Saúde cumpra também os seus objetivos, que é não deixar perder características dos seus doentes. Que se saibamos todos que os doentes têm esse direito e, na verdade, não têm acesso a esse direito. E é por isso que é preciso também começarmos a trabalhar, porque tal como estamos aqui a dizer, nós estamos a tentar a reabilitação ou a habilitação de determinados movimentos, é para que os doentes conquistem determinadas coisas quando as perdem, ou então para que não percam aquilo que nós já sabemos que vão perder. Portanto, nós sabemos que se a doença é progressiva, seja na idade pediátrica, seja na idade adulta, eles vão perder determinados movimentos. A progressão da doença é aquela, todos nós sabemos, quer em medicina física, quer em fisiatria, quer em fisioterapia, e as outras terapias também, por isso é que existem outras terapias conjuntas, como a terapia ocupacional, a hidroterapia, a terapia da fala, etc. São todas elas complementares à necessidade de que o doente não perca determinadas funções. Quando chegamos, de facto, à prática, percebemos que nem toda a gente, porque nem todos os terapeutas estão habilitados a fazê-lo, nem todos os centros convencionados com quem o SNS estabelece protocolos de convenção também estão aptos a desenvolver esse trabalho, porque os terapeutas do Serviço Nacional de Saúde também têm muito que fazer dentro dos hospitais. Aqueles que estão fora do SNS e que estão no privado também são avaliados pelo número de doentes que tratam por hora e logo também não têm tempo a estar 40 minutos com o doente neuromuscular, que é aquilo que é exigido no mínimo para que esse doente tenha uns alongamentos como deve ser, que seja feito os calores no sítio certo, no tempo certo e que depois tenha o tempo para serem massajados, mobilizados, por aí fora. Portanto, quando pergunta, tem acesso? Não tem acesso. Tem o direito, mas não tem, de facto, o acesso. Então, isto também já vamos, Cristina, perceber, depois de uma consulta, quando se quer dar seguimento a estes tratamentos, como é que isso se faz e que dificuldades. Mas já lá vamos. Antes, eu queria saber, todos têm direito, mas como é que se faz? Faz-se através da segurança. Em termos práticos, como é que eu posso ter acesso a esses tratamentos? É através da Segurança Social? É através do médico que me trata? Como é que isso se faz? Não, o acesso é sempre dado através do Serviço Nacional de Saúde. Mas seja através de convenção... Eu é que tenho que ir pedir, é o médico que faz isso através do SNS é sempre um processo da saúde, não é? Portanto, é um direito à saúde que a pessoa tem, portanto, pode ser, quer através de prescrição de credenciais, que são emitidas pelo médico de família e por aí fora.
não havendo essa possibilidade dentro do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que as famílias normalmente recorrem é às clínicas privadas, que têm um terapeuta, 2, 3, a maior parte das vezes tem um terapeuta sénior e depois tem não sei quantos estagiários que estão lá a aprender, e depois esse é o dilema. Nos privados, sem credencial, para além das famílias gastarem muito dinheiro, estamos a falar de algumas dezenas de euros por hora, para fazer um tratamento que nem sequer chega a 1 hora. Portanto, os resultados normalmente não são aqueles que se esperam, mas é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, e portanto as famílias vão procurando aquilo que podem e os recursos que têm, mas de facto, se os doentes todos têm esse direito no SNS, é por aí que nós deveríamos todos calhar por aí. Sim, a questão era, por exemplo, diga, Cristina, o que é que ia dizer? Como gestor de caso, que o neuropediatra assume esse papel, não é? Na consulta, quando temos uma suspeita de uma doença neuromuscular, a primeira coisa que fazemos, e no centro onde eu trabalho, é pedir colaboração da fisiatria e da fisioterapia. Mas dentro daquele centro hospitalar? Dentro do centro, sim. Portanto, há a referência para as várias subespecialidades e pedimos uma avaliação por fisiatria. Se enquadra dentro da nossa área de residência e há a possibilidade de ser tratado no hospital, eles mantêm o tratamento no nosso hospital, mas muito pelas dificuldades de deslocação ao hospital, muitas vezes têm que ser referenciados para clínicas referenciadas do centro de saúde, e aí, lá está, tem que haver o esquema de P1s do centro de saúde, que acaba por referenciar para clínicas que podem não ter experiência em doentes, em crianças e nomeadamente com doenças neuromusculares. Agora, de facto, o que nós procuramos sempre é articular com o que podemos com os fisioterapeutas de proximidade. A terapeuta Andreia até faz muito esforço nesse campo, portanto já fez a formação para os colegas que trabalham mais nessas ditas clínicas convencionadas e que fazem o trabalho com o doente, mas sim, é uma área que temos muito ainda para fazer e que melhorar. Porque exige especialização, ou seja, alguém que tira o curso de fisioterapia, sim. Andreia, sim. pode fazer qualquer coisa com um paciente, está habilitado a tratar qualquer problema? Pode, teoricamente pode, não é? Agora, claro que o caminho que tem que ser feito tem que ser da especialidade, e é algo que os fisioterapeutas têm essa noção. Os fisioterapeutas têm a noção de que têm que fazer esse caminho e nós tentamos ir nos organizando por áreas de interesse, neste caso de especialização. Agora, teoricamente, pode, não é? Quando sai, pode. Agora, se tem conhecimento suficiente na matéria para tratar... Sim, e casuística, para tratar depois devidamente, com qualidade e com segurança estas crianças e estes adultos, isso é outra questão, e a questão que nos debatemos todos, não é? Por isso é que temos sentido, nomeadamente nas doenças neuromusculares, temos sentido todos um bocadinho estas dificuldades, não é? Estamos a trabalhar, eu tenho a sorte de trabalhar num hospital central, de trabalhar numa equipa e, portanto, também consigo articular muito melhor, falar com os colegas, consigo ter acesso a outra informação e também estou muito mais segura na minha prática clínica, mas tenho noção de que há colegas que estão noutros hospitais, em centros de saúde, geograficamente muito mais distantes e não têm acesso à mesma informação e ao mesmo conhecimento. E, portanto, às vezes de uma forma mais informal, aquilo que vamos tentando é ir conversando uns com os outros, tentando trocar aqui experiências, porque sentimos todas as mesmas dificuldades, não é? Só que temos que pensar nisto de uma forma mais séria até. E quais são elas? É falta de pessoal? Com certeza que há de ser a primeira. Sim, uma primeira é. Primeiro é falta de... Acho que há uma escassez generalizada de recursos humanos no Sistema Nacional de Saúde, não é? E, portanto, vamos sentindo que precisávamos de dar mais suporte do que aquele que efetivamente estamos a conseguir dar. Isso é uma característica. Depois é questão da formação, porque nós temos que perceber que estamos a níveis de investigação muito grandes, não é? Há muita ciência a acontecer, nomeadamente nas doenças neuromusculares, nos ensaios clínicos, novos fármacos, e nós também temos que ser capazes de acompanhar isto. Não se falam das doenças neuromusculares hoje em dia como se falavam há 5,
10 anos atrás, não é? E nós precisamos também de nos ir atualizando e de ir estudando, e daí a necessidade também de nos irmos especializando, Claro. porque nós não conseguimos chegar... Mas tem sobretudo que é falta de recursos humanos, Sim. espaço também, Espaço, não sei. espaço físico nos hospitais. Não, espaço, sim, vamos lá ver, o espaço, a medicina física e a reabilitação dos hospitais tem um espaço, Sim. enfim, é sempre curta, porque quanto mais doentes eles lá meterem dentro, menos espaço vão ter. E, portanto, isso é uma questão de se adaptar, eu acho que, ou até fazer convenções. É uma das coisas que eu tenho defendido, é que não percebo porque é que o Estado não faz convenções com as associações que podem ter essa prática e que podem exercer no terreno, até porque conhecem melhor os doentes e as famílias e a realidade familiar com que cada um vive. Era uma das possibilidades de nós tirarmos doentes dos hospitais, era essa, mas estamos a fazer um caminho, é sempre essa possibilidade. Eu queria só pegar aqui num ponto que a André referiu há bocadinho, que era na evolução da doença. Uma das coisas que nós temos certa quando temos um diagnóstico é que aquilo vai aparecer. Portanto, aquela retração vai aparecer. Pode ser agora, para o mês que vem, para a semana, para o ano que vem, mas ela vai aparecer. Portanto, o efeito preventivo que tem que ter o ato não de reabilitar, mas de prevenir que ele desapareça, não é? Ou que aquela contratura apareça, é exatamente proporcionar uma qualidade de vida ao doente, ensinando até a família a fazer determinadas coisas que a própria família pode fazer em casa. Colocação de talas, evitar más posturas, o mau posicionamento das crianças, porque eles gostam de estar com o pé pendente. Isso é terrível para eles estarem... Um doente neuromuscular com o pé pendente é meio caminho andado para uma contratura do tornozelo. E, portanto, é quase que obrigatório também fazer esse treino à família, dizer não deixe o seu filho estar sentado no sofá com a cabeça encostada ao punho, não deixe desenvolver uma cifoscoliose precoce, não deixe desenvolver uma contratura do tornozelo, do cotovelo, do punho, dos dedos, porque aquilo, a parte das retrações tendinosas vão evoluindo sempre. E, portanto, a parte da fisioterapia tem essa característica de prevenir, evitar que apareça, porque se um fisioterapeuta for especialista nessa área, ou pelo menos for mais treinado nessa área, sabe que aquilo vai aparecer. E, portanto, ele vai ter que trabalhar aqueles movimentos todos para evitar que aquilo apareça, ou que apareça o mais tarde possível. Portanto, para além do aspecto preventivo, para além do espaço e para além de tudo aquilo que nós já falámos aqui, formação, é preciso também investir um bocadinho na qualidade de vida dos doentes. Porque é sempre isso que está intrinsecamente ligado à família. A família pode não ter condições de fazer fisioterapia, mas pode fazer gestos durante o dia, pode ter atitudes que previnam determinadas coisas sem saber. Exercícios respiratórios é uma coisa que se pode fazer, pôr as crianças... Em crianças, que o Joaquim dizia, deve ser difícil, não é? Às vezes são crianças. É desafiante. Pois claro, mas se ele está sentado numa cadeira de rodas, é um deficiente, deixa de estar. Não, mas o pai e a mãe podem fazer exercícios, mandá-los para velas, para balões, fazer uma série de coisas que podem fazer. Da postura e as o posicionamento, etc. É fundamental. Para manter o eixo alinhado. Porque é uma coisa disto, só uma curiosidade que eu tenho, com disto também muitas vezes é brincadeira. Não, isto é quase... sempre brincadeira, não é? Em família pode-se brincar com isso. É preciso, por exemplo, que está a pegar numa questão muito importante aqui na questão da retração, das contraturas, porque nós associamos muito a questão da falta do movimento, a pobreza do movimento, e quando há pobreza de movimento, há pobreza de experiência. Isso eu não experiencio, não mexo, não é? E quando eu não mexo, eu posso ter um conjunto de deformidades que se estão a estabelecer. E eu tenho que ter essa visão. E eu, enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional, e por isso a doutora que a gente estava a falar da postura, eu preocupo-me com isto porque eu sei que ainda não faz exatamente aquilo que nós procuramos, mas eu também não quero que se estabeleça um conjunto de contraturas e de deformidades que vão ser outro problema a seguir. Portanto, temos que ter sempre este equilíbrio na leitura do movimento. Aquilo que estava a falar, que é da capacitação da família, isto é fundamental. Nas sessões de fisioterapia, e pronto, eu diria que na terapia da fala também, porque, e na terapia ocupacional, a família tem que estar presente, porque é a família que nos traz as dúvidas que tem em contexto, em casa, e as dificuldades. E temos que ser capazes de ajudar aquela família a ter estratégias para lidar com o seu filho ou com a pessoa que está a cuidar. Isto não é fazer deles nem fisioterapeutas, nem terapeutas da fala, não é isso. É só dar-lhes ferramentas para, em contexto, conseguirem ter um momento que seja um momento mais adequado para aquela criança ou para aquela pessoa que estão a cuidar. E
Quando se falava do brincar, sem dúvida, nós temos que ter aqui estratégias, não é? Eu tenho que ser capaz de uma sessão de 45 minutos conseguir que a criança esteja envolvida, porque é isto que me interessa, é que ela esteja envolvida na sua intervenção. E, portanto, eu tenho que ter estratégias que tenham um significado para ela, em que ela participe. E devo ensinar aos pais, temos de ter aqui um papel de educadores, na minha opinião, educar aos pais de coisas de interação. Os pais brincam com os filhos, se calhar, quando brincar com o seu filho, em vez de colocar o brinquedo aqui, coloque mais aqui. Porque o filho vai, ou para ele ter maior alcance. Sim, sim. Pronto, portanto, ajustado às necessidades daquela criança ou daquela pessoa, mas eu tenho que ter a capacidade de dar algumas estratégias para casa. E eu acho que isto faz todo sentido, mas para isto também é preciso tempo, não é? E às vezes, no dia-a-dia, são muitos os desafios que nos vão aparecendo na prática clínica. Deixa-me só pegar aqui numa coisa que disse a Andreia, que é muito importante, que é, quando se fala da família e da capacitação da família, nós temos de ter em conta que quanto mais capacitada for a família, menos reclamante ela é. Porque ela vai ser menos reclamante. Ou seja, porque a família vai ser a primeira a reclamar que aquela contratura apareceu. O meu filho agora não endireita bem o pé. Mas isso ele reparou. Como é que ele há de evitar, ou como é que a família pode evitar que o pé se mantenha direito? Esse é todo o trabalho do treino que está para trás. Portanto, se eu não consegui, com aquelas posições ou com aquelas ideias até a brincar do cotidiano, que se pode desenvolver imensas coisas em casa, eu depois também não me sinto no direito de reclamar porque aquilo apareceu. Portanto, eu fiz o meu trabalho, se eu família, fiz o meu trabalho como deve ser, depois só tenho que pedir a colaboração de quem está ao meu lado, no caso de ser a fisioterapeuta, a médica, quem acompanha a criança ou o adulto, porque às vezes não nos esquecemos, nós somos muito crianças, mas os adultos têm o mesmo comportamento. Se a doença for diagnosticada aos 20 anos, a evolução da doença é igual. Claro. Portanto, já foi diagnosticada em adulto e a evolução é exatamente a mesma. Mas, Cristina, acredito que seja difícil, não é? Porque, sobretudo, se trata com pais das crianças que são as suas pacientes. Sim. Não deve ser nada fácil explicar a uma família que grande parte da sua vida vai ser dedicada a este caso em particular. É complicado, mas as famílias, quando são envolvidas, colaboram. E é mais gratificante até para elas se colaborarem nestes aspectos da fisioterapia, do posicionamento, do brincar, ensinar a brincar adequado ao que elas vão precisando. É muito importante e a maior parte das famílias tem capacidade de o fazer. Mas também se sentem responsabilizadas por isso, não é? Sentem-se responsabilizadas e a criança cresce mais quando tem uma família envolvida. Aliás, nós somos uma equipe multidisciplinar que conta muito com a família para as decisões terapêuticas e para um esquema para impor e para traçar um esquema fisiátrico, não é? É tudo, a família também tem que estar envolvida em tudo, é sempre com o médico, nas opções. Com o médico e com o fisioterapeuta. Ou seja, não há nenhum sítio onde eu me possa ir informar o que fazer, é sempre através do médico? Sim, são doenças raras, como já falamos. Sim. Portanto, qualquer sítio que não seja um centro de referência, obviamente não vai ter a experiência que um centro de referência tem. Portanto, é sempre num centro médico e num hospital que tem a experiência em doenças neuromusculares, que deve ser feito o aconselhamento. Cristina, acredito que para estas famílias o melhor era ter habilitação, já aprendi aqui, ou reabilitação em casa, não é? Isso é possível? Infelizmente, portanto, sendo a nível particular, a nível de Estado, não. Nós temos uma equipa de reabilitação pulmonar, também que inclui pneumologia, que vai ao domicílio quando é necessário, mas é uma equipe de SOS, não é para fazer tratamentos prolongados nem manutenção de tratamentos. A criança pode não estar bem, não está adaptada ao ventilador, tem um problema agudo, nós temos uma equipe do hospital que se desloca à casa, mas para tratamentos crónicos e de manutenção, só em regime privado é que é possível.
O que é que... Mas é possível. É possível, Joaquim? Sim, a reabilitação domiciliária é possível. Mas a nossa associação, de uma forma privada, que era o que a Cristina a nossa associação tem esse sim. serviço de fisioterapia ao domicílio, mas naturalmente sem convenção, sem nada, a um preço simbólico, mas existe. Portanto, o que nós precisamos é fazer alargar esse conceito e essa necessidade, ou a necessidade da existência desse conceito para podermos introduzir dentro do SNS cada vez mais essa vontade de que muitas famílias têm de ter e a necessidade de que muitos centros também têm que procurar instalar de forma tradicional, de forma mais corrente, esse trabalho, porque falamos da proximidade, não é? Se o doente não estiver próximo do hospital, ou se não tiver transporte, porque é outra dificuldade, se o doente viver em Castelo Branco e tiver que fazer, ou se viver em Oleiros e tiver que fazer responsabilidade, fazer fisioterapia em Castelo Branco, alguém vai ter que ir lá levar, ou se tiver que fazer em Coimbra. Mas os custos de levar, e nem sempre é possível. Portanto, a reabilitação domiciliar tem todo o benefício. Pergunto-vos, acho que parte da resposta já ficou aqui nitida nesta conversa, mas que estratégias é que cada um de vocês, uma pelo menos, faria para melhorar a prestação destes serviços? Eu acho que aumentar os recursos humanos a nível hospitalar e melhorar a comunicação e criar equipas locais, portanto, mais perto do domicílio, adstritas talvez aos centros de saúde ou não, que pudessem articular com o centro hospitalar que segue a criança. Acho que seria uma sugestão. Sim, eu penso que a questão do incremento de recursos humanos e formação são chave para conseguirmos prestar melhores cuidados. E acho que aqui temos mesmo que trabalhar em rede, temos mesmo que comunicar, temos que partilhar aquilo que sabemos, colocando a criança, a família, a pessoa adulta, mas que está sempre numa família, não é? Que há de ter um cuidador no centro. E acho também, já a doutora Cristina falou aqui das ajudas técnicas, não acabamos por não explorar muito, mas eu acho que é um tema que é importante, porque as ajudas técnicas têm que ser pensadas para aquela pessoa, é algo que muitas vezes... O que é uma ajuda técnica? Por exemplo, uma cadeira de rodas, não é? Temos que pensar. Tem que ser pensada, avaliada, ajustada nos timings adequados, não é? E nem sempre são situações que as crianças também crescem, portanto nem sempre as cadeiras têm um limite de tempo, não é? Temos que pensar se calhar mais em rede, não é? Como é que podemos fazer circular mais destas coisas, porque realmente uma ajuda técnica bem adequada àquela criança pode aumentar exponencialmente quase o seu nível de participação. Estou a pensar numa cadeira de rodas, não é? Vocês acompanham crianças há muitos anos, não é? Sim. Quase que na sua maioria de idade, e depois aí vocês têm que as deixar ir, não é? É verdade. Sim, as duas, não é claro. Fácil. Não é fácil deixá-las ir e eles claro. também nos deixarem, porque de Claro. facto na pediatria nós se calhar temos esta equipe formada, temos eles quando precisam de ser internados podem sempre ir com um dos cuidadores. Criam, portanto, é toda uma vida seguida com uma equipe e com uma disponibilidade que se calhar depois podem não encontrar num serviço de adultos, de facto. Criam-se essas relações também. Joaquim, nesta última questão, só mesmo Na estratégia. Sim. A questão da estratégia. Sim. Eu acho que era preciso mudar um bocadinho algum dos paradigmas da consciência de cada das pessoas que estão ligadas ao SNS. Primeiro porque o despertar desta consciência é importante. Falarmos disso, falarmos da existência das doenças como sendo um dado adquirido, elas existem, estão cá, nós temos que conviver com elas. E isso terá obrigatoriamente que fazer com que os técnicos, os profissionais, os fisiatras, os fisioterapeutas, todos eles percebam que um doente neuromuscular é de facto um doente urgente e prioritário, porque aquilo que eu ouço muitas vezes nos hospitais é que estes doentes são urgentes, mas não são prioritários para tratamento. E, portanto, vamos colocá-los em lista de espera e eles estão 6 meses, 1 ano, às vezes 2. Durante a pandemia houve imensos doentes que não foram tratados e os resultados estão aí. Muitos doentes deixaram de comer, muitos deixaram de escrever e, portanto, ninguém é responsabilizado por isso. Portanto, o despertar de consciências é também um pouco isto. É nós percebermos que dentro de todos os profissionais de saúde e da rede dos profissionais de saúde tem que haver uma convicção de estes doentes têm que ter aquele acompanhamento. Muito obrigada. E é urgente desenvolver isto. Obrigada aos três. E muito obrigada a si. Chegamos ao final do episódio do Neuropodcast da APN, com o apoio do INR e da Biogen. É um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. Eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados. Recordo quem são: a doutora Cristina Garrido,
a fisioterapeuta Andreia Rocha e Joaquim Brites e também a Si, que esteve aqui. Portanto, muito obrigada a Si que está connosco. Nós vamos voltar no próximo episódio, onde vamos continuar a falar sobre doenças neuromusculares com novos especialistas. Até lá!